Bloom é um jogo no Roblox que no começo aparenta ser um jogo simples e fofo, mas a história que esse jogo passa é muito pesada e dá até vontade de chorar quando você entende ela. Quando nós clicamos para jogar, iniciamos em nosso quarto e controlamos essa garota chamada Bloom. O primeiro objetivo que o jogo nos fornece é regar essa planta e abrir a porta. Para isso, temos que explorar o quarto e encontrar os itens necessários para concluir os objetivos. Então beleza, pegamos um copo de água, um garfo, uma mudinha, rasgamos um urso de pelúcia que escondia uma chave. Usamos a chave no baú e no baú tinha uma régua. Usamos a régua para alcançar uma lâmpada e com a água, iluminação e a planta, nós conseguimos plantar um broto, e esse broto nos dá a chave para acessar a porta, e conseguimos abrir a porta. Você conseguiu? Apertando para voltar no menu, aparece outro botão de começar, mas dessa vez ele está mais escuro, e quando apertamos nele, assim como o botão, o quarto está escuro também. E a única coisa que está no quarto é o vaso que nós usamos para plantar aquela muda. E perceba que agora a porta está aberta, significando que o quarto escureceu depois que ela abriu a porta. Isso é como ela vê o mundo lá fora. A escuridão representa o medo e como ela se sente insegura saindo de seu quarto. Mas a gente não pode ficar no quarto para sempre. Precisamos ir lá fora para continuar nossa vida. Quando vamos lá fora, encontramos 4 orbes flutuando, cada um de uma cor diferente. Uma vermelha, outra amarela, uma verde e a última rosa. Essas orbes representam as memórias de Bloom, tudo o que ela passa ou já passou. Eu percebi que agora a tela, em vez de estar escrito loading, está escrito loathing. Traduzindo, pode significar ódio, repugnância, aversão ou desprezo. Indo para a memória de Bloom, nós estamos numa sala de aula e precisamos realizar um minigame bem simples, clicar nas imagens corretas que aparecem no quadro. Então beleza, ela consegue fazer tudo direitinho, mas chega uma parte que a Bloom não vai conseguir responder uma pergunta, e o professor nos passa mais perguntas que nós não conseguimos responder, até chegar numa parte onde temos que clicar num olho vermelho, e quando clicamos nele, todos olham para Bloom. Esses olhares podem significar muitas coisas, mas Bloom só consegue pensar uma coisa desses olhares. Eles são monstros para ela. Mas entre todos esses olhares, só uma pessoa que não olhou para ela. Essa garotinha sentada na primeira carteira. Ela foi a única que não jogou Bloom. Indo para a memória da orbe verde, nós estamos no ginásio. Parece que eles estão em um jogo de queimada. E no início, tudo bem. Parece que estão jogando normal. Mas conforme o tempo vai passando, as outras crianças começam a focar na Bloom. As bolas são jogadas cada vez mais rápido. Ela tenta desviar, só que... Mas no meio de todo esse foco, apenas uma pessoa não queria nos prejudicar. A mesma menina da sala de aula. A única que não quis sequer arremessar uma bola na gente. Saindo da memória verde, vamos para a memória amarela. Lá, nós queremos sair do nosso quarto, mas os nossos familiares estão nos vigiando para não sairmos dele. Eles também têm a mesma face das pessoas da escola, significando que Bloom não tem uma relação boa com sua família. Olhando para a janela, conseguimos ver aquela menina da escola. Isso quer dizer que aparentemente elas são vizinhas. Acho que Bloom está querendo ir até a casa dela. Mesmo com Bloom conseguindo passar por todas as pessoas da casa dela, por azar, aparece alguém na porta bem na hora que ela iria sair. A Bloom não consegue se sentir segura na sua própria casa. No outro lado da porta, o único lugar que parecia ter um brilho de esperança foi ofuscado pela escuridão. Indo para a última memória, percebemos que Bloom parece estar com vergonha, e parece que temos um bilhetinho para entregar. Avançando mais um pouco, nós vemos que ela quer entregar esse bilhete para aquela menina. Porém, ela está conversando com alguns amigos dela. Quando tentamos chegar perto dela, o chão todo se desmorona. Cria um caminho muito difícil para ela prosseguir. Isso representa a timidez e o medo da Bloom. O medo do fracasso e da rejeição. Mesmo conseguindo passar por todo esse caminho difícil e nos aproximamos dela, ela não consegue. O mais triste é perceber que, na cabeça de Bloom, tentar já parecia errado. O bullying ensinou ela a se esconder e a timidez virou uma prisão. No único momento que ela podia falar com aquela garota, ela não conseguiu. Quando terminamos todas as lembranças, uma porta se abriu.
porque como eu disse no início do vídeo, ela precisa encarar o mundo lá fora, mas Bloom agora está com uma expressão frustrada no rosto. E quando andamos até a porta, Eu não tô pronta agora. ela não tem amigos, uma família ruim, e sempre que tenta fazer algo nunca dá certo. Então, como você pode continuar a vida assim? Às vezes a gente precisa ter algo para distrair as nossas mentes. Precisamos de algo para nos confortar. E para Bloom, é a sua planta. Então Bloom passa por tudo isso de novo. Bullying, fracasso e medo. Porém, quando terminamos uma memória, ganhamos um copo de água. Usamos o copo para regarmos nossa planta. E cada dia que nós regamos ela, nós vemos ela crescer. De pouco em pouco, ela floresce. A Bloom sofre, chora e sente medo, mas a planta ainda está lá, sempre esperando ela voltar para ganhar um pouco de água e crescer ainda mais. Quando terminamos todas as memórias, a sala ilumina, e quando saímos de casa com a planta já crescida, Está tudo bem, Bloom. Vai ficar tudo bem. mas o jogo ainda guarda algo a mais. Existe um final secreto. Durante o mapa, em partes escondidas, nós encontramos algo estranho, réplicas da própria Bloom. E sempre que tentamos nos aproximar dela, ela some, como se não quisesse ser vista, ou como se não devesse existir. Quando chegamos até a porta, após ver todas as réplicas de Bloom, a cena muda completamente. A garota que Bloom admirava está em uma sala escura. O chão todo está sujo de sangue. Ela caminha por esse lugar em silêncio, até que de repente, o rosto da Bloom, sem face, voa diretamente na direção dela. Esse final talvez seja sobre tudo o que Bloom guarda dentro de si. Talvez essa Bloom sem rosto represente o ódio que ela sente de si mesma, o loathing que aparece na tela. Ou talvez represente um medo de que ao se aproximar de alguém, ela acabe machucando essa pessoa também. Antes de qualquer coisa, um Feliz Natal atrasado para vocês. Eu queria agradecer ao Fubuki e a Nandixi por terem feito as vozes da Bloom e da menina loira, juntamente com o Player, por ter gravado o vídeo que vocês viram. E principalmente pro Flop, que tá fazendo as thumbnails do meu vídeo. E por você ter assistido o vídeo até aqui. Esse vídeo foi um pouco mais curto por justamente eu ter viajado. Bloom não é um jogo que será disponível só no Roblox. O desenvolvedor está recriando o jogo na Steam. E você consegue jogar a demo do jogo se quiser, sinta-se livre para jogar. E vai ter muito mais coisas a mais nele. Então vou deixar o link do canal dele na descrição se vocês querem acompanhar o trabalho dele, junto com o link do jogo. Também queria agradecer a todo o carinho que vocês me deram no último vídeo. Pegou mais de 10 mil visualizações no meu primeiro vídeo do YouTube. Isso é um sonho realizado para mim. Muito obrigado. Bem, até a próxima.